Nós vamos falar sobre o caso do doutor Pedro. Olha só o que a nossa produção conseguiu. Eu sempre falo, e não é da boca para fora, que eu trabalho com uma equipe sensacional. E que muitas vezes o Balanço Geral ajuda a polícia a investigar as histórias. Você sabe que o advogado morreu depois de ir a um barzinho na zona oeste aqui de São Paulo. A polícia suspeita que o Pedro Eli foi vítima do golpe do Boa Noite Cinderela. E você vai ver nessa reportagem inédita todos os detalhes que nós conseguimos para mostrar que, de fato, ou pelo menos existe uma evidência muito forte de que ele recebeu essa bebida e que uma pessoa que estava do lado dele é a grande suspeita. O jornalismo da Record conseguiu com exclusividade imagens do momento em que o advogado passa mal na rua. E nessa imagem aparece um homem de boné branco. A polícia acredita que é o mesmo homem que apareceu ao lado do advogado numa tabacaria pouco tempo antes do Pedro morrer. Uma imagem que eu já mostrei para vocês. A investigação já sabe que esse homem do boné branco tem passagens pela polícia. E a causa da morte do advogado ainda não foi apontada pelos peritos, mas muita gente desconfia que foi o Boa Noite Cinderela. Então, vamos lá. Toda a investigação é como se fosse um tabuleiro. Nós temos um quebra-cabeças e agora as peças estão todas se encaixando. Primeiro, dentro de uma tabacaria aparece o advogado passando o cartão. Tem um momento do vídeo que você vai ver também, mais uma vez, ele pede para o cara que está do lado, ó, não olha aqui não que eu vou colocar a minha senha. Mas o cara é entrão, o cara fica ali, ó. O cara fica ali, ó, fica ali olhando, tá vendo? Ele fica olhando e o advogado, não, sai daqui. E ele fica olhando. Olha lá, eu mostro esse vídeo e depois eu te conto o que nós descobrimos de inédito também. Esse é o advogado. Do lado dele está o rapaz de boné branco. Eles apertam a mão. Pela leitura corporal, os policiais presumem que eles não tinham uma amizade muito próxima, mas que eles criaram uma amizade ali naquela noite. Eles já estavam íntimos. Ó, o momento que ele já tinha empurrado o cara, viu? Ele já empurrou. Eles estavam íntimos. Já tinha aquela coisa de abraçar e tal. Não como velhos amigos, mas se conheceram ali. De repente, opa, vamos fazer alguma coisa juntos. Do lado de fora, o Marcelo, agora vem a imagem inédita, ele já está passando mal. E esse mesmo rapaz com boné branco, com passagens pela polícia, aparece do lado dele. Quando a ambulância chega para prestar o socorro, quando o SAMU é acionado, esse rapaz de boné branco, ele já tinha desaparecido. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Mais uma vez na calçada. O advogado já está passando mal. Mas ele não fica esperando o amigo. Olha o desespero da mulher aqui. A mulher já está desesperada, ela percebeu que tinha alguma coisa errada. É por isso que eles chamam a polícia. Mas como assim? Chamam a ambulância. Mas como assim? O SAMU chega para ajudar e o cara de boné branco que estava com ele na tabacaria, que abraça, que aperta a mão, ele sai mesmo sabendo que o amigo estava passando mal? Para a polícia foi ele que deu uma dose forte do Boa Noite Cinderela. Porque depois disso, tentaram passar o cartão do advogado. Tentaram fazer pelo menos 3 saques no valor de R$10 mil. Sorte que o banco negou. Olha o SAMU chegando. Cadê o rapaz de boné branco? Não está mais aqui. Você viu como a gente investiga e vai descobrindo essas coisas todas? E a polícia sempre agradece quando o Balanço Geral está nessa história e eu falo de coração, você sabe disso. Nós procuramos vários circuitos, nós temos os nossos produtores, nós vamos atrás. E essas imagens que vão chegando, elas ajudam a entender tudo. Marcela, foi a Marcela Laroca, nossa repórter investigativa, a grande Marcela, que eu tenho um privilégio de trabalhar com ela. Marcela vai, puxa, busca, conversa, é aquela que não mostra o rosto porque ela é investigativa, mas ela vai para a rua. A gente costuma chamar que, a gente costuma dizer que ela descobre o que muitos policiais nem conseguem descobrir. Enfim, tá aqui. Agora passa a ser uma evidência fortíssima. Esse cara realmente é suspeito. Mas quem ele é? Por que ele está usando boné? Será que é apenas para não ser reconhecido nas câmeras? Onde ele se esconde? Vamos ver. Essas novas imagens são analisadas pela polícia e podem ajudar a desvendar um mistério. Veja que Pedro Eli Cordeiro está conversando com o rapaz de boné branco. Esse homem está com uma garrafa nas mãos. De repente, Pedro começa a passar mal. Ele coloca as mãos na barriga e se abaixa. O rapaz de branco fica olhando de um lado para o outro, parece nervoso.
Ele sai da imagem. De repente, ele volta e continua se movimentando. Em nenhum momento ele larga a garrafa de bebida. Outras pessoas que estão na rua chegam para ajudar. As mulheres ficam desesperadas e começam a ligar para o SAMU. Pedro cai na calçada. As pessoas da rua continuam socorrendo o rapaz. Outro homem aparece e põe uma luva nas mãos. Em seguida, ele parece tentar acordar a vítima. O SAMU chega e os socorristas descem. Eles pegam a maca. Repare que um dos rapazes chega a discutir com outro homem de boné, até que eles deixam a cena. O rapaz de boné branco aparece no canto inferior direito da imagem. Enquanto isso, os socorristas continuam atendendo a vítima. Uma outra imagem mostra o momento em que Pedro e o rapaz de boné saem de uma tabacaria em Pinheiros. Eles conversam e até trocam sorrisos. Eles compram bebidas e é o advogado quem faz o pagamento com cartão de crédito. Depois, eles deixam o local juntos. A polícia já identificou esse homem que aparece ao lado do advogado de 43 anos. Ele será ouvido para prestar esclarecimentos. Hoje ele é o principal suspeito, o rapaz de boné branco. A mulher, dona da máquina de cartões usada em tentativas de saque da conta da vítima, também é procurada pela polícia. Tá passando mal, não vou poder ficar com ele aqui que vou ter problema. Tirou ele, pôs ele na calçada e falou para ele, vou chamar ajuda. E chamou o SAMU. O SAMU chegou e falou, infelizmente ele já entrou em óbito, não tem o que fazer. Pedro ficou 4 dias desaparecido. Ele era do Rio de Janeiro e estava em São Paulo a trabalho. Movimentações suspeitas começaram a surgir em contas bancárias dele. E uma sequência de encontros ainda não esclarecidos passou a ocupar o centro das investigações. Um amigo disse que assistiu a um jogo de futebol com o advogado. Depois disso, os dois entraram em um carro de aplicativo até Moema, na zona sul da capital. Mas o destino final do advogado era o hotel onde estava hospedado na Vila Olímpia. Só que Pedro nunca voltou ao hotel. Ele foi visto desembarcando de um carro em Pinheiros. Foi aí que testemunhas disseram que ele passou mal e caiu no chão. Pedro deu entrada no IML sem nenhum documento. O corpo do advogado não tinha sinais de ferimentos. Mais de R$8 mil foram movimentados da conta dele. Para a família, Pedro foi vítima do golpe do Boa Noite Cinderela. O golpe do Boa Noite Cinderela é um velho conhecido da polícia. Depois de escolher o alvo, os criminosos oferecem uma bebida. O objetivo é que a pessoa tenha contato com um sedativo adicionado no drink. Os golpistas escolhem drogas que causam desinibição, sedação e amnésia. São usados desde remédios controlados, como o clonazepam para tratar ansiedade, até drogas anestésicas, como a ketamina. Assim, depois de consumir a bebida, a vítima começa a ficar confusa, desorientada e perde a capacidade de perceber o que está acontecendo ao redor. É nesse momento que os golpistas agem. Pegam cartões, conseguem senhas e esvaziam as contas bancárias. A família do advogado pede rigor na investigação. Para eles, o depoimento do homem é uma peça fundamental para entender o que aconteceu nas últimas horas de vida de Pedro. Os laudos periciais ainda são aguardados e serão fundamentais para o esclarecimento da ocorrência. Parabéns para a nossa reportagem. Nós vamos continuar nesse assunto, vai ter novidade já já.